Todos nós, enquanto seres humanos, nós queremos mudar a nossa vida. Nós queremos mudar a nossa realidade. Nós queremos ter o corpo dos sonhos. Nós queremos viajar muito para lugares novos, conhecer pessoas novas. Nós queremos ter um emprego melhor. Nós queremos ganhar mais. Nós queremos ser reconhecidos, ser valorizados nos nossos empregos, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Nós queremos tudo de bom e do melhor para nós enquanto seres humanos e tudo bem, é válido. Mas pouquíssimos desses todos seres humanos estão dispostos a percorrer o caminho que os vai fazer chegar nesse destino, nesse lugar que eles querem. Todos nós queremos melhorar as nossas condições de vida, mas nem todos estamos dispostos a fazer o que é preciso para nós nos tornarmos a pessoa que é capaz de ter esses resultados, em prol desses resultados. E é sobre isso, justamente sobre isso, que eu quero falar contigo hoje. Porque eu acredito que é muito fácil nós idolatrarmos, ok? As pessoas que são referência para nós, pessoas que conseguiram grandes feitos, que conseguiram coisas extraordinárias na vida, mas naquele lugar de super-heróis, de que essas pessoas nasceram com algo com o qual eu não nasci. Nós gostamos de ver essas pessoas como se eles não fossem meros seres humanos comuns como nós. E isso acaba por ser algo que faz com que nós achamos que esta pessoa só chegou naquele lugar que nós idolatramos porque ela tem algo que nós não temos. Porque nós não queremos reconhecer que talvez, só talvez, tenha sido esforço, tenha sido trabalho duro, tenha sido dedicação que todos os seres humanos, meros mortais, podem fazer para alcançar esse mesmo lugar. Alô, Estrela da minha vida, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast, convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, estou aqui para uma conversa memorável, uma conversa profunda, uma conversa de facto que vai te deixar desconfortável, porque o meu objetivo é esse. Eu sei que se tu não sentes desconforto, mas não é um desconforto tranquilo. Um desconforto. Primeiro, não estás a aprender nada. E se não estás a aprender nada, vem o segundo ponto. Não estás a crescer. E qual é o meu objetivo aqui? Ajudar-te a crescer enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, para isso, sim, eu vou te deixar um bocado desconfortável de vez em quando. Mas antes de nós entrarmos na nossa conversa propriamente dita, deixa-me fazer-te um lembrete. Que eu sei que tu sabes, mas às vezes esqueces. Que eu estou de olho nos nossos dados e eu consigo perceber que a maior parte de vocês que ouvem ou assistem o Sonhar Sem Limites podcast no Spotify ou no YouTube, vocês não são inscritos, vocês não seguem o podcast nessas plataformas. Por favor, façam isso. É importante para nós desse lado, mas acredita, também é importante para ti, porque sempre que sair um episódio novo, a plataforma ela vai informar-te de que euzinha, acabei de soltar um episódio novo que pode ser do teu interesse e pode ser que vire uma chavezinha pequena. Eu não acredito em grandes viradas de chaves, mas eu acredito que há uma chave a seguir a outra sendo virada constantemente, diariamente, semanalmente, como é o caso desse podcast, tu consegues sim mudar a tua vida. Então, segue o podcast no Spotify ou se estiveres no YouTube, a ver-nos no YouTube, inscreve-te no canal. É importante para mim. É importante para a plataforma e, obviamente, é importante para ti. Eu me comprometo a estar aqui a entregar sempre o melhor conteúdo que eu puder, a trazer os melhores convidados que estiverem dentro da minha possibilidade de trazer para te ensinar e te inspirar e te ajudar a te tornares uma mulher e uma profissional melhor. Eu, quando pensei no tema desse podcast, em trazer-vos essa questão de como é que a nossa forma de pensar ela pode estar a impulsionar ou a paralisar, de certa forma, os nossos resultados, eu quis trazer, e eu vou te trazer aqui duas histórias, dois exemplos reais, de pessoas reais, que tu podes ir fazer uma pesquisa se tu quiseres, que realmente existiram,
no nosso mundo, na nossa sociedade, para conseguir te mostrar de alguma forma e exemplificar com exemplos reais como é que essa situação de facto acontece. Porque muitas vezes nós vemos um jogador de futebol que conseguiu alcançar o seu auge, que veio do nada, porque a história ela está repleta de exemplos assim, e nós vemos aquela pessoa que conseguiu chegar naquele lugar, nós idolatramos aquela pessoa, nós olhamos para aquela pessoa, nossa, é um campeão, é um vencedor, é um conquistador. Só que nós colocamos essa pessoa num pedestal como se aquilo que ela fizesse fosse algo com o qual ela nasceu com aquilo. E nós esquecemos de onde aquela pessoa veio. E nós não paramos para pensar, tá, se esta pessoa veio desta realidade e ela conseguiu chegar neste lugar que ela está hoje, o que esta pessoa sabe que eu não sei? Quando é um jogador de futebol, nós pensamos logo, nossa, não, ela sabia. Sim, ele sabia jogar futebol. Se for uma pintora ou um pintor, músico, não tinha dom para isso. Tinha dom para isso. Gente, o Cezanne, ok? O Cezanne, que é um pintor que hoje em dia tem quadros caríssimos. Teve muitos quadros muito maus. Muito maus. Se vocês forem olhar a história de pessoas que começaram, que hoje em dia são grandes nomes, e de onde elas começaram, o Michael Jordan, ele foi recusado no início, quando ele estava ali mais ou menos no que eles chamam de high school, a entrar, não é, nessa fase que eles começam a ter olheiros e pessoas para escolher isso tudo. Ele foi recusado de jogar onde ele queria. Ele nem sequer foi escolhido. Então agora pensa, será realmente que essas pessoas nasceram com um dom? Com um talento nato? Ou será que essas pessoas tiveram uma forma de pensar e de agir diferente do que tu tens nesse momento? E a nossa forma de pensar, ela realmente pode impulsionar os nossos resultados, como pode paralisar os nossos resultados. O Michael Jordan, por exemplo, quando ele chega em casa completamente destroçado por ter sido recusado, a mãe olhou para ele e disse, volta lá e faz de novo, faz melhor. Então, a partir daquele dia, todo santo dia, ele saía de casa às 6 da manhã, para treinar antes de todo mundo e ficava ali horas e horas e horas, e muitas vezes ficava depois da aula. Se tivesse feito ali um treino e não tivesse corrido bem, alguma coisa, ele ficava depois a fazer os arremessos quantas vezes fossem necessárias. E, inclusive, quando ele depois é escolhido e entra para o NBA e essa coisa toda e o resto da história, muitos colegas dele dizem que ele era obcecado com o treino. Que eles ficavam chocados com o quanto aquele homem treinava. Agora pensa. O que teve que passar na cabeça dessas pessoas para fazer com que elas se dedicassem e praticassem tanto para que elas se tornassem os melhores? É a forma de pensar. A forma como elas pensaram que elas seriam capazes de se tornar melhores fez tanto o Cezanne, que hoje em dia tem os quadros que valem fortunas, quanto o Michael Jordan, que todo mundo sabe que é um dos maiores jogadores de basquetebol da história. Teve que ser a forma como eles pensavam. Eu posso me tornar muito bom a fazer isso. Eu posso me tornar extraordinário a fazer isso. Se eu fizer o quê? Praticar. Se eu me esforçar, por meio de esforço, de prática, de muito treino, eu consigo. Um exemplo que eu quero trazer-vos aqui é do Bernard Loiseau, acho que é assim que é o nome dele, que foi um dos maiores chefes de cozinha do mundo. Um dos maiores chefes de cozinha do mundo. Ele tinha inúmeros
vários restaurantes em Paris, tinha vários restaurantes em Borgonha, acho que é assim que se diz o nome da cidade. Tinha inúmeros livros de receitas. Ele até lançou uma gama, uma linha de produtos congelados. Era assim, um empreendedor, um empresário renomado. Tinha, inclusive, as 3 estrelas do Guia Michelin, que é um dos maiores guias de restaurantes do mundo, certo? E ele tinha... Poucos restaurantes têm 3 estrelas do Guia Michelin. Ele era um dos restaurantes com essa cotação. Ele, inclusive, foi pioneiro naquela coisa de deixar o sabor à manteiga, né, dentro ali da culinária, acho que eles chamam de nouvelle cuisine, acho que é assim que se chama, que basicamente é fazer essa substituição, essa troca de utilizar a manteiga de alho, isso tudo, por sabores que sejam mais naturais do próprio alimento. Ok? Este homem, em 2003, ele já tinha estrelas Michelin, ele tinha um outro guia, que é o Guillard de Millau, agora eu não me lembro exatamente o nome do guia, que também tens uma certa quantidade de pontos, não é? Quanto mais pontos, pelo que eu percebi, tu tiveres nesse guia, melhor. E os restaurantes dele estavam dentro dessas categorias todas dos melhores restaurantes do mundo. E ele era um dos melhores chefes do mundo. Em 2003, antes de sair uma das edições da revista do Guia Michelin, este homem tira a sua própria vida. E por que ele tira a própria vida? Naquele outro guia, que é o Gault and Millau, acho que é assim que se chama, ele tinha perdido 2 pontos. Ele perdeu 2 pontos naquele guia. Ou seja, ele saiu da pontuação de 19 para 17. E havia rumores, ok, de que ele poderia perder também 1 ponto dentro do Guia Michelin. Ou seja, uma estrela dentro do Guia Michelin. Ele perdeu 2 pontos no outro guia, que é um guia também importantíssimo para os chefes. E havia rumores de que ele iria perder também uma estrela do Guia Michelin. Por causa disso, ele tira a própria vida. E ele, quando a revista, poucos dias antes da revista com o Guia Michelin ser publicado, acontece essa tragédia. Quando o guia é publicado, ele não tinha perdido a estrela, não é? Que ele achou que ia perder, simplesmente porque aconteceu de ter perdido 2 pontos num e havia rumores de que ele poderia perder. E ele mentalmente não soube lidar com esse fracasso dentro do pensamento dele. Um homem com tantos feitos, um homem conhecido por ser um dos melhores, com restaurantes muito bem conceituados, com inúmeros livros de receitas, com uma linha de congelados, teve essa atitude, esse comportamento. Tudo porque na mente dele, como é que as pessoas o iriam ver? O facto de ele perder esses reconhecimentos, digamos assim, fez com que ele achasse que ele era um fracassado, que isso ia demonstrar para as pessoas que ele era um fracassado e ele não sabia lidar com isso. E ele tira a própria vida. Outra história que eu quero trazer para vocês, para ilustrar como é que a nossa forma de pensar ela pode impulsionar ou paralisar-nos completamente, é a história do Christopher Reeve. Acho que é assim que se diz. É um autor. E ele cai de cavalo, numa das vezes, andava de cavalo e tal, e caiu do cavalo e fraturou o pescoço, ali na medula espinhal, ficou fraturada. Acontecendo isso, ele ficou paralítico, não é?
de pescoço para baixo, não mexia nada. Os médicos, todo mundo, disse: olha, sinto muito, lamento imenso, vais ter que adaptar, vais ter que te conformar que esta é a tua nova condição de vida. É dessa forma que tu vais ter que viver. Ele poderia ter ouvido aquilo e pensado: ok, o que é que eu vou fazer? É isso. Mas ele foi inconformado. Ele não se conformou com aquele diagnóstico que os médicos estavam a dar, por mais que os médicos fossem os especialistas, os entendedores, os que sabiam tudo. Ele simplesmente não se conformou. E ele se questionou e questionou os médicos. Se o meu corpo, o meu cérebro, já conseguiu enviar as informações para o meu corpo e o meu corpo reagir, por quê que o meu cérebro não pode voltar a enviar essas informações e o meu corpo voltar a responder? E ele se perguntava: por que que eu não posso voltar a me mover novamente? E com essas questões, por isso é que eu vos digo, gente, questionem as coisas. Questionem as coisas. Quando vocês questionam, vocês estão perante um problema. E perante um problema, eu vou em busca de respostas, de soluções. Entendem? Porque que eu digo sempre: questionem as coisas, questionem as pessoas. Digam que vocês não entenderam, perguntem o porquê. Perguntem. Se questionem e questionem as pessoas. Foi exatamente o que ele fez. Então, nisso, ele decidiu tentar fazer ali um tratamento com um programa de treino que era por estímulos eletrônicos. E esses estímulos eletrônicos eram dados diretamente em várias partes do corpo, que enviava essa informação ao cérebro para que o cérebro emitisse a informação para o corpo reagir. Porque basicamente, assim, agora não sendo especialista no assunto, mas, por exemplo, quando algo te pica, aquilo, o contacto foi com o teu corpo, certo? Essa informação de que alguma coisa está a picar vai ao cérebro. É numa fração de segundo, a gente nem sabe, percebe, mas vai ao cérebro. O cérebro, quando recebe essa informação, aí sim ele emite o sinal de dor, de reação. Tu reages àquilo que picou-te, seja uma agulha, um bicho, whatever. O tratamento que ele estava a fazer basicamente era dessa forma. Era uns estímulos eletrônicos que eram dados em diferentes partes do corpo para ver se isso enviava a informação para o cérebro e se o cérebro mandava a informação para o corpo dele reagir. Ele fez isso durante 5 anos. Depois de 5 anos de fazer esse tratamento, ele começou a se mover. O corpo começou a responder. Ele estava muito longe de ser curado e voltar a ter a vida normal que ele sempre teve. Mas o certo é que primeiro o corpo começou a enviar as informações para partes do corpo mais, agora não sei como é que eu posso dizer, nas extremidades, sei que eu posso dizer, não é? Os dedos das mãos, dos pés, e ele começou a reagir às informações. O corpo começou a reagir, a responder às informações que o cérebro mandava. E foi assim, parte do corpo, até que chegou a parte do tórax. Quando isso acontece, pensem comigo, os médicos tinham dito que era impossível. Impossível. Quando isso acontece, automaticamente, na medicina, acontece um fenômeno. Calma lá. Afinal, não é impossível. Como já dizia o Nelson Mandela, só é impossível até que seja feito. Porque desde o momento que ele conseguiu, os médicos, ele abriu dentro da medicina, dentro da ciência, um novo estudo para justamente entender mais sobre o sistema nervoso e sobre essa recuperação e essa resposta cerebral. Tanto que isso trouxe esperanças para as pessoas que estavam na situação que ele estava. Ou seja, o facto dele não ter se conformado não mudou só o resultado
dele. Não mudou só a sentença, digamos assim, que ele recebeu dos médicos, que não, tu nunca mais vais conseguir mexer um dedo na tua vida. Mas também para outras pessoas. Fez com que a própria ciência questionasse aquilo que eles achavam que sabiam sobre a ciência. Agora, eu trouxe aqui 2 exemplos extremos. Um em que o facto dele achar que não ia saber lidar com o fracasso fez com que ele tirasse a própria vida, e um em que ele estava numa situação completamente impotente. Ainda assim, a forma de pensar dele, o facto dele ter questionado o porquê que ele não poderia fazer o que ele fazia, o porquê do cérebro dele não voltar a enviar as informações e o corpo responder, reagir a essas informações, fez com que ele acabasse por abrir um gap, uma lacuna e mais uma pesquisa dentro da ciência. Ambos, tanto o que foi levado à ruína quanto o que foi levado à vitória, o estímulo partiu da mente, da forma de pensar, da forma de ver o mundo. Porque há pessoas que o modelo mental delas é olhar para aquilo que elas querem e, é aquilo que eu quero, como é que eu faço para lá chegar? Não importa o resto. Eu quero aquilo, como é que eu faço para lá chegar? E elas vão e conquistam. E essas pessoas conquistam. Porque o foco delas está, eu quero aquilo. O que eu preciso fazer para chegar lá? Ponto. E há aquelas pessoas que veem o obstáculo e as limitações que está entre ela e aquilo que ela quer. Quando eu olho demais, o meu foco está nos obstáculos que eu tenho no caminho para chegar onde eu quero, a probabilidade de eu fazer alguma coisa, a probabilidade de eu agir, a probabilidade de eu entrar em ação, a probabilidade de eu, de facto, querer trilhar esse caminho para chegar onde eu quero, é quase nula. Por quê? Porque o meu foco não está na solução, está no problema, está no obstáculo que eu estou a ver. Vou te dar um exemplo. Imagina que tu queres muito ir comer num determinado restaurante. Tu queres muito, muito mesmo. Só que tu chegas lá, por ser um bom restaurante, aquele dia está uma fila maior que o normal. Está uma fila maior que o normal. Nossa, eu queria muito, eu saí de casa, vi até aqui, não sei o quê. Mas eu olho para aquela fila e eu posso pensar, mas eu quero ir para esse restaurante, certo? Tu podes pensar por essa via. Eu quero ir para esse restaurante, então eu vou ficar aqui na fila. Custa o que estar, demora quanto tempo demorar. Eu quero ir. E de repente, imagina que tu levaste uma amiga. E a tua amiga diz, não, olha o tamanho dessa fila. E tu, mas é o restaurante. E ela, olha essa fila. Vamos ficar pelo menos meia hora à espera, para não dizer mais. Então, pensa comigo. O objetivo ali é o mesmo, certo? O restaurante. Sentar e comer e ter ali um bom momento. Mas, enquanto tu estás focada no eu quero ir, a outra pessoa está focada na olha a fila que está. Se o teu pensamento ele está enraizado naquilo que tu queres, tu vais conseguir encontrar a solução, encontrar o caminho e até muitas vezes testar várias soluções e vários caminhos para chegar naquele lugar. Quando o teu foco está na quantidade de obstáculos, porque os obstáculos, eles vão ser reais. Eles vão ser reais. Só que quando tu sabes que tu queres alcançar aquilo,
o teu foco não é no obstáculo, porque tu sabes que, eu vou conseguir lidar com esses obstáculos de alguma forma. Eu tenho a capacidade de lidar com esses obstáculos e chegar onde eu quero. Só que quando o teu foco está nos obstáculos, pensa, o teu foco não está naquilo que tu queres. Está nos obstáculos para lá chegares. E chega um ponto que depois de passares 1, 2, 3, tu começas a ficar assim, cansada. Não, vou desistir. Tipo, é muito. Porque eu até tenho aqui um episódio que eu vos digo, não é? Sobre cada vez que nós subimos em degrau, parece que aparece mais uma batalha e parece que as batalhas vão ficando maiores, que as dificuldades vão ficando maiores. Porque é muito aquela coisa daquela frase que eu acredito que é do Homem-Aranha. Honestamente, não fui pesquisar da última vez que eu fiz um podcast que eu falei sobre isso. Que é, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, quanto mais eu subo no degrau, não é? Olhando para o topo da minha pirâmide, que é onde eu quero chegar, quanto mais eu subo no degrau, e se tu és nova aqui, eu normalmente utilizo muito a analogia porque eu tenho uma ferramenta que eu utilizo, que é a pirâmide dos sonhos. E na pirâmide dos sonhos, o meu sonho está no topo da pirâmide. Só que eu preciso subir a pirâmide toda para lá chegar. E a cada vez que eu vou subindo, sim, eu vou ficando mais perto daquilo. Então é normal que os obstáculos, as dificuldades, os problemas, as batalhas que eu tenho que enfrentar sejam maiores. Porque eu estou maior. Entendes? Se eu estou maior, os meus problemas, eles também são maiores. Só que, se eu já escalei até lá, eu tenho ferramentas, eu tenho estratégias para lidar com esses obstáculos. Não quer dizer que vai ser fácil, mas quer dizer que se eu fui capaz de chegar até aqui, eu sou capaz de chegar lá. E se o meu foco está no meu topo da pirâmide, está no meu destino, se está onde eu quero chegar, a minha mente está lá. Então, o meu pensamento não vai ser nos obstáculos. O meu pensamento vai ser, é lá que eu quero chegar. O que eu preciso fazer para lá chegar? E eu sei que não é fácil. É muito mais fácil fazer como o exemplo do chefe que eu trouxe. Não é? Não ter que lidar com as críticas das pessoas, com essa sensação de eu fracassei. É engraçado porque agora que eu falei sobre essa questão do fracasso, eu vi um conteúdo ultimamente no LinkedIn que era basicamente o corte de alguma entrevista que algum jogador de futebol, de NBA, honestamente não sei, que ele deu e que basicamente o jornalista pergunta-lhe se ele tinha achado que aquela temporada tinha sido um fracasso, porque eles tinham perdido. E a reação dele é mesmo tipo... ele não disse um palavrão, mas na cara dele foi mesmo tipo a vontade dele a mandar o jornalista para enfim. Mas ele diz, basicamente, meu Deus, de novo essa pergunta. Já no ano passado tu perguntaste a mesma coisa. Então diz-me uma coisa. Tu todos os dias sais da tua casa e tu vais trabalhar, certo? Todos os dias tu fazes a mesma coisa. Todos os anos tu és promovida. Todos os anos tu ganhas alguma coisa no teu trabalho. E o gajo não. E ele, não, certo? Então, a vida é assim. Não é sobre se eu não ganhar isso aqui hoje, eu fracassei. Não, às vezes na vida eu ganho e às vezes na vida eu perco. É um processo, é uma jornada. Do mesmo jeito que tu todos os dias vais trabalhar, porque tu tens a tua família que tu tens que sustentar, tu tens isso, tu tens aquilo, não sei o quê, tens as tuas viagens que tu queres fazer, enfim. Tu tens os teus objetivos, com o futebol é igual. Há temporadas que a gente consegue vencer e é a nossa vez de ganhar, e há temporadas que é a vez do nosso adversário ganhar. E por isso é que existe o famoso fair play, não é?
Aquela coisa de saber ganhar e saber perder, porque faz parte. E ele ainda diz, o Michael Jordan jogou 15 temporadas. Acho que é isso que ele diz. Acho que é 15 temporadas que ele diz. E dessas 15, ele ganhou 9. Então quer dizer que nas outras todas ele fracassou? Mas ele estava mesmo assim, puto da vida com o jornalista. E ele, não, é parte do processo. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Então, o que eu quero que tu entendas é que na vida, a forma como nós pensamos sobre as coisas na nossa vida, quer seja na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional, vão existir momentos em que sim, se eu tenho essa mentalidade de que nem tudo que eu não consigo conquistar é um fracasso. É uma aprendizagem. É parte do processo. E muitas vezes o eu não ganhar alguma coisa ensina-me muito mais do que eu ganhar alguma coisa na vida. Só que, se tu tens essa mentalidade, é que se eu não conseguir isso, é porque eu fracassei. E como se a tua vida tivesse, acabado ali. Tu não vais conseguir fazer mais nada. Peguem o exemplo do autor, do Christopher Reeve. A vida dele podia ter acabado ali. Ele podia ter literalmente desistido ali. Ele ficou paralítico. Do pescoço para baixo. Nada se mexia do pescoço para baixo. Os médicos disseram, so sorry. Essa vai ser a tua vida até o último dia aqui na Terra, quer tu vivas mais 10, mais 20 ou mais 50 anos. E ele diz, por quê? Por que eu tenho que aceitar essa condição? Por que eu não posso fazer nada para ajudar o meu corpo a voltar a fazer o que ele já fez? E durante 5 anos, ele não conseguiu mexer nada. Só depois de 5 anos é que o corpo dele começou a reagir aos sinais que o cérebro emitia. Então pensa, durante esses 5 anos, ele fracassou? Não, era parte do processo. Então o que eu quero que tu entendas é, a tua forma de pensar neste exato momento, ela está a impulsionar ou ela está a paralisar os teus resultados? Porque se a tua forma de pensar, ela não está a impulsionar-te a agir, ela não está a impulsionar-te a entrar em ação, ela não está a ensinar-te a lidar, a reagir de uma forma positiva às pequenas coisas não tão boas que acontecem na tua vida, porque entendam uma coisa, a nossa vida não é um mar de rosas. Não é. E mesmo se fosse, um mar de rosa tem espinhos. Então, se tu estás à espera de que tudo fique tranquilo, em paz na tua vida, não vai acontecer. E se um pequeno erro que tu cometes, uma pequena coisa que alguém fala sobre ti, já faz com que tu queiras desistir de tudo, a tua forma de pensar, o teu modelo mental não está forte o suficiente. E é nesse momento que eu te digo, olha para as pessoas que tu te inspiras, que são ídolos, estuda essas pessoas. São pessoas que tu consegues ficar perto, entende o que essa pessoa sabe que eu não sei, o que essa pessoa vê que eu não vejo, como é que essa pessoa pensa, que eu preciso começar a pensar assim. Lembrem da fórmula. Se tu leste algum dia Segredos da Mente Milionária, se tu leste Hábitos Atômicos, ok? São esses 2 livros, pelo menos, que me vêm na mente agora. Eles têm ali uma fórmula que eles 2 partilham, tá? Eles 2 falam dessa forma. De forma um pouco diferente, utilizando palavras, se calhar um pouco diferente, mas é exatamente a mesma coisa. Pensamentos, no Segredos da Mente Milionária, ele diz exatamente assim, tá? Pensamentos conduzem a sentimentos, que conduzem a ações, que conduzem aos resultados.
Então, quando eu te pergunto se a tua forma de pensar ela está a impulsionar ou se ela está a paralisar os teus resultados, é olhando para essa fórmula. Não sou eu que inventei. Não sou eu que inventei. Se tu leste algum desses livros e me dizes, eu nem me lembro dessa parte, vai ler de novo. Porque tu leste, tu não aprendeste. Nada que estava ali. Ok? Porque aquilo é muito claro. E a fórmula é muito claro. PSA igual a R. Simples assim. Pensamentos, sentimentos e ações igual a resultados. Porque os teus pensamentos, eles geram em ti um sentimento. Pode ser o sentimento de fracasso, como no primeiro exemplo que eu trouxe do chefe de cozinha, ou pode ser um sentimento de, não, eu vou tentar mudar isso, eu posso mudar isso. O que é que eu preciso fazer? Como foi o caso do Christophe. Certo? E com base nesse sentimento, tu vais tomar uma ação. No caso do chefe, nós vimos qual foi a ação dele. Não foi das melhores. Que eu espero que o número de pessoas que tomem essa decisão diminua drasticamente. Porque é tudo uma questão de a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu enxergo as coisas, a forma como o meu modelo mental, o meu mindset, que vocês ouvem as pessoas a falarem muito. O que é um mindset? É o setup da tua mente. É a forma como a tua mente está programada. Se a tua mente está programada para ver problema em todos os lugares, em vez de buscar uma solução, se a tua mente está programada para aconteceu alguma coisa, nossa, é o meu fim, os teus comportamentos vão ser com base nesse teu setup mental, nessa tua programação mental. Se a tua mente está programada de uma outra forma, que isso também tem um pouco a ver com a questão do mindset fixo e do mindset de crescimento, mas no outro episódio eu trago isso mais a fundo. Mas se a tua mente ela está programada para temos esse problema, quais são as soluções? Quais são as possíveis soluções? Não vamos focar no problema, vamos buscar soluções para o problema. E vamos começar a testar as soluções. Cometi um erro. Eu cometi esse erro, tá? Como é que eu resolvo isso? Então a gente não fica focado no erro. Não fico focado no erro. Eu já trouxe aqui um episódio em que eu falo sobre essa questão da vergonha dos julgamentos alheios e que uma das formas de lidar com isso é justamente falar sobre isso. Tirar o poder que isso tem sobre ti para que as pessoas não usem isso contra ti. Vocês já viram aquelas pessoas que fazem piada da própria vida, da própria história, dos próprios problemas? É isso. É isso. Muitas vezes nós nos levamos muito a sério. E o facto de nós nos levarmos muito a sério faz com que nós achemos que nós não podemos cometer um erro e esquecemos de um detalhe importantíssimo da nossa vida. Nós somos seres humanos. E seres humanos são criaturas falhas por natureza. Então, se tu te recolhes, ok? E te colocas nessa situação de ser humano, estás a colocar nessa situação de eu cometo erros. Que eu sou imperfeita. Que eu estou a aprender como é que se vive isso aqui. Que ninguém me ensinou, não trouxe um manual de instrução. Então eu cometi um erro. Tá, pelo menos eu fui corajosa, eu tentei, não dei certo, eu já sei que isso aqui não funciona. Bora passar para o outro. Isso vale nos relacionamentos, vale no trabalho, vale na escola, vale nos negócios, vale para tudo na tua vida. Tudo. Tiveste um relacionamento não correu bem. Para que você vai pensar, gente, que eu sou péssima para escolher? Amiga. Tá, correu mal. O que exatamente correu mal? O que eu podia ter feito diferente? Como é que eu posso fazer diferente? Quais são os sinais que essa pessoa emitiu que eu não recebi para que a próxima pessoa, quando comece a emitir os sinais, já digo, não vai acontecer. Entendes? É sobre a tua forma de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver os problemas, de encarar as coisas na vida. E tudo isso
tem a ver com algo que a Mia Hamm, uma das maiores jogadoras de futebol, ela é considerada uma das maiores jogadoras de futebol do mundo, chama de firmeza mental. Porque basicamente, todas as vezes que alguém lhe perguntava qual é um dos aspectos que ela considerava fundamental e importantíssimos que uma jogadora de futebol deveria ter, ela dizia, sem hesitar, firmeza mental. Porque basicamente, na concepção dela tu estás no campo com 11 jogadoras ali para tentar te derrubar, para tentar te machucar e muitas vezes vais estar magoada, vais estar cansada, tens hábitos a terem atitudes e comportamentos injustos para contigo. Se tu não tens firmeza mental para lidar com essas situações todas e manter a tua concentração e o teu foco no jogo, no teu objetivo, no campo, enquanto parte da equipa, tu não consegues ser uma boa jogadora de futebol. Ela defendia isso. Então ela dizia, esse inclusive é um dos aspectos mais difíceis para mim e contra ele que eu luto a cada jogo, a cada treino. A firmeza mental. Ontem inclusive eu estava a rever no caso, né, um programa coreano, eu acredito, que é o The 100. Não é a série. Eles têm como se fosse um desafio, um jogo, que tem vários jogos. Aquilo basicamente, são os maiores dentro da Coreia. Sim, de todas as áreas. Aquilo tem bombeiros, crossfitters, ginastas, bodybuilders, atores, atletas, assim, pessoas de todo tipo de desporto e mais algum, pessoas do K-pop, enfim. Eles reúnem 100 celebridades, basicamente. MMA, UFC, whatever. Muita gente. Assim, gente da pesada, sabe? Celebridade. E é engraçado porque ontem estávamos a ver uma coisa que eu acho muito interessante é a humildade com a qual eles se tratam e o facto deles já serem celebridades para outras pessoas e super conhecidos, mas mesmo assim eles lá dentro, quando outro chegava, era tipo aquela coisa, uma reverência, sabes, que já é deles, mas que tu vias mesmo que aquele respeito pela figura da pessoa, incrível. Mas eles ontem estavam, enfim, estava a rever esse programa e a primeira prova que eles tinham que fazer era uma corrida e era 3 fases, se não estou erro. Na primeira eram 10 minutos e depois desses 10 minutos eles eliminavam os 50 piores, saíam os 50 piores e depois os 50 melhores dentro daquilo continuavam por mais 7 minutos. Depois desses 7 minutos eles tiravam os 40 piores dentro dos 50 melhores e depois ficavam os 10, que é para decidir o top 10. Durante 5 minutos tinham que correr e era naquela esteira manual, não é aquela esteira que tu colocas a velocidade, não é aquela que tu é que dás a velocidade, que utiliza-se muito no CrossFit isso. E ali a corrida, gente, eu tenho pena até neste momento fisicamente não estar a poder correr, mas enfim, estamos a tentar resolver isso. Não estou a poder correr tanto quanto eu gostaria, não é? Mas a corrida é um ótimo lugar, desportos no geral, mas a corrida é um ótimo lugar para tu desenvolveres essa firmeza mental, porque a corrida ela desafia-te. E ontem era muito engraçado porque eles diziam, nossa, parece que esses 10 minutos não passam, parece que tipo esses... Por quê? Porque o teu corpo já está ali cansado, né? Eles tipo estão a entrar no ritmo, não é de corrida tranquila, não é? São 10 minutos, mas são praticamente 10 minutos a sprintar, não é? E eles diziam basicamente, é tudo a mente. A mente, se ela quebra no momento da corrida, tu quebras. Se tu não consegues manter essa firmeza mental de, não, eu consigo, é só manter o pace, tu desistes. Então, sim, se quiseres começar a desenvolver uma certa firmeza mental e fortalecer mais a tua mente para que ela seja uma impulsionadora dos teus resultados e não paralisadora, não sei se essa palavra existe, mas que ela não paralise os teus resultados,
Começa por movimentar o corpo. Vamos começar por aí. Se puderes correr, experimenta. Assim, nem vai por quilómetros, mas vai por tempo. Sei lá, olha, hoje vou tentar correr 10 minutos. 15 minutos. E podes tipo ir alternando. Corro 1 minuto, ando 30 segundos, ando 1 minuto, corro 1 minuto. Acredita, a corrida, ela ensina muito sobre firmeza mental. Então, o que eu quero que tu entendas aqui é que para tu chegares nesse corpo dos sonhos, nas viagens que tu queres, nesse melhor emprego, ganhar mais, conseguir ser reconhecida, valorizada, tudo que tu queres, para tu chegares no teu próximo degrau, tu precisas de desenvolver o teu modelo mental, a tua forma de pensar, que automaticamente vai desenvolver o teu modelo emocional e se o teu modelo comportamental acompanhar, o que de verdade é quase impossível tu desenvolveres a tua forma de pensar e o teu comportamento não acompanhar essa mudança. Ok? Mas, obviamente, às vezes é preciso fazer um pequeno ajuste aqui e ali para que, inclusive, esse novo modelo comportamental, ele reforce o novo modelo mental. Porque se o novo modelo mental está a ser desenvolvido e o modelo comportamental não acompanha, mesmo que o modelo emocional esteja ali mais ou menos a alinhar, se o modelo comportamental não acompanha, se o modelo comportamental não acompanha, o modelo mental volta a enfraquecer. Por quê? Porque basicamente a resposta que vai retroalimentar o pensamento não está a existir. Se a resposta é nula ou uma resposta negativa, a tendência vai ser esse pensamento voltar de eu sabia que não conseguia, eu sabia que não era capaz. Entende? Então, vai ter que sim haver esse alinhamento desses 3 modelos. O modelo mental, o modelo emocional e o modelo comportamental. Para que a roda gire. Para que tu chegues onde tu nunca chegaste. Ok? Não sei se tu já ouviste aquela frase. Para que tu chegues onde tu nunca chegaste, precisas fazer coisa que tu nunca fizeste. Eu digo mais, tu precisas de pensar de uma forma que tu nunca pensaste antes. Ok? Então, de verdade, eu quero que este episódio tenha-te aberto um pouco os olhos para algo que é muito negligenciado. Porque, como eu disse no início desse episódio, nós queremos os resultados. Nós queremos as melhorias na nossa vida. Mas nós negligenciamos o motor, o impulsionador dessas mudanças, que é a nossa forma de pensar. Porque se tu queres chegar num determinado lugar, mas tu olhas para ti, tu olhas para a tua realidade, tu olhas à tua volta e tu pensas, nunca que eu chego lá, explica-me como é que tu vais chegar lá. Explica-me. Inclusive, ainda nessa questão dos jogos, há uma miúda que ela é jogadora ou lutadora, não sei exatamente como é que se diz, não é a terminologia para isso, de MMA. E ela escolhe, num dos desafios, um homem com força para fazer um combate corpo a corpo. Nesse combate corpo a corpo, todo mundo, quando ela escolheu o homem, ficou ousada. E as mulheres que estavam ali, uma delas até disse, eu gostaria de ver uma mulher a escolher um homem e eu espero que ela ganhe. E há um dos homens, que também foi um grande lutador deles, isso, que ele vira e se diz, é impossível ela ganhá-lo. Conclusão, sem querer dar spoiler, já dá no spoiler. Ela ganha. E ela própria diz, eu não pensei que eu fosse ganhar. E quando ela diz isso, eu disse, pensaste. Pensaste, porque desde o momento que tu escolheste, sabendo que era um combate corpo a corpo, que se ele ganhasse, tu terias perdido, nem que seja por milésimos de segundo, tu pensaste, eu consigo vencê-lo. Eu consigo, eu vou me dar esse desafio porque eu quero provar para mim mesma que eu consigo.
E ela foi lá e conseguiu. Óbvio, se ela não conseguisse, provavelmente, dependendo do modelo mental dela, numa próxima vez ela não escolheria um homem, se ela tivesse a oportunidade de escolher uma próxima vez, ou ela escolhia para se desafiar àquela questão da prática, do esforço, do treino, de tentar até conseguires. Percebes? Mas poderia ter esses dois outcomes, não é? Esses dois resultados, digamos assim. Então, o que eu quero que tu entendas de verdade, sabes? Eu tentei trazer muitos exemplos reais de coisas que, assim, tá ali na Netflix, se tu quiseres, vai lá e assiste e absorve um pouco. Eu gosto muito de falar às pessoas. Hoje em dia se fala muito sobre repertório. Repertório nada mais é do que a bagagem que tu carregas. E essa bagagem, ela vem da tua visão, da tua experiência, das tuas vivências de mundo. E muitas vezes, onde é que eu posso ampliar o meu repertório? Eu gosto de chamar isso de expandir e ampliar a minha visão. Lendo livros, não é? Ou assistindo filmes, documentários, a esses programas que são mais reais, com pessoas reais, fazendo coisas reais, não pelo entretenimento só, mas pela análise. É assim, eu também sou uma estudiosa da mente humana, do comportamento humano, então eu vejo tudo com esse viés de, nossa, olha o pensamento dessa pessoa, olha o comportamento dessa pessoa. Eu assim, às vezes eu brinco que eu não vejo um filme, eu estudo o filme, mas há muitas vezes frases no filme que, se eu consigo colocar uma pausa ou se eu estou no cinema, pego o telefone e eu escrevo a frase. Porque aquela frase diz muito sobre a forma de pensar daquele personagem. Então, são coisas que eu quero que vocês... Não que vocês agora vão se tornar uns experts em desenvolvimento pessoal, em mentalidade, em comportamento humano, em coisas do gênero, mas que vocês vejam a forma de pensar das pessoas. Por exemplo, King Richard, eu acho que está na Netflix nesse exato momento. Quer dizer, não sei se quando esse episódio for ao ar, se vai estar ou não. Mas eu estou a gravar isso em final de junho e está na Netflix. Mas o King Richard é um filme que vocês, se puderem assistir, assistam. Assistam. É o filme que fala sobre a história da Serena Williams, acho que é assim que ela se chama, e a irmã dela, a Venus. Que são duas tenistas famosas, cada uma teve o seu feito, foi pioneira de alguma forma dentro do tênis. E aquele filme, sem obviamente dar-vos muito spoiler tanto sobre a vida delas e a carreira delas e isso tudo, mas façam um trabalhinho de casa e vejam. Mas aquele filme, ele mostra muito como é que era o modelo mental daquele homem para conseguir criar as filhas que ele criou. Inclusive, há algumas cenas que a mim me marcou muito a forma como ele não gostava que elas fizessem as coisas só por fazer. E a forma também como ele reage quando o pessoal da Segurança Social vai lhe bater à porta, porque ele estava a treinar com elas à noite. Enfim, são filmes que vocês devem assistir, não só pelo entretenimento, mas o que eu quero que vocês reparem de facto é na forma de pensar daquelas pessoas. Porque tudo, rigorosamente tudo, mulher, tu que estás a ouvir ou que estás a assistir esse episódio nesse momento, tudo o que tu quiseres, tu podes conseguir isso. Tu podes. Quem é que vai decidir se isso realmente vai se tornar a tua realidade ou não? Tu. Porque eu estou aqui a dizer-te que tu podes. Mas essa permissão quem tem que se dar és tu. Tu tens que, na tua mente, pensar, eu posso. Então, se eu posso, o que é que eu preciso fazer? E fazer isso. Não importa se vai demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Mas é saber que, se tu fizeres aquilo, tu vais conseguir alcançar. É impossível uma pessoa ser extremamente dedicada, determinada e esforçar-se, treinar, estudar diariamente em prol de um objetivo e não conseguir alcançar aquele objetivo. Quando digo diariamente,
entenda isso como frequentemente, sabes? Não é uma coisa que tu fazes hoje e vais fazer daqui a um mês. Não. Existe uma rotina ali, existe um hábito de fazer aquilo. É impossível. A tua mente começa a criar conexões neurais para que aquilo aconteça. O teu cérebro, ele funciona assim. É um músculo que está a ser desenvolvido. Então, assim, todos nós queremos resultados diferentes. Mas poucos, e eu espero que tu faças parte desses poucos, que estão dispostos a mudar o hardware que conduz todo o resto que vai fazer isso acontecer. Ok? Eu espero que este episódio pelo menos tenha te feito parar, refletir, analisar e de facto pensar naquilo que tu queres alcançar de verdade na tua vida, na vida que tu queres viver, na vida que tu queres construir, na vida que faz sentido para ti. Não a vida que tu vês as outras pessoas a viverem, não. Na vida que faz realmente sentido para ti. E eu espero que se tu fores ambiciosa, inconformada e quiseres realmente viver uma vida que para ti seja uma vida extraordinária, sabe? Não ficar pelo pouco, pelo que a vida deu, sabes? Ao acaso. Mas realmente construir, tu tires desse episódio o suco, digamos assim, para fazeres aí todo o teu sistema, digamos assim, funcionar. Ou seja, que tu pegues desse limão e consigas fazer a tua limonada e que tu consigas realmente mudar de alguma forma a tua vida, de verdade. E eu sei que eu nem sequer citei o CDS nesse podcast, porque todo não era um objetivo, porque embora seja o trabalho que eu faço assim dentro do CDS, esse trabalho dessa mudança mesmo, desse modelo mental, desse modelo emocional e desse modelo comportamental, não era esse o meu objetivo de todo. Eu queria mesmo é passar essa informação para ti. Mas óbvio, se tu quiseres te juntar a nós, o link vai estar aqui na descrição deste episódio e vai ser um prazer poder ajudar-te nessa jornada. Já sabes, se gostaste do episódio, se o episódio foi útil, partilha. Faz com que esse episódio chegue a mais pessoas, faz com que essa conversa chegue a mais pessoas. E não deixes que isso pare em ti. Eu digo sempre às pessoas, ser estrela não é sobre brilhar, é sobre o quanto nós estamos dispostas a iluminar a vida e o caminho das pessoas. Essa é a minha forma de iluminar de alguma forma a tua vida. Espero que eu tenha cumprido com esse papel hoje, neste episódio e nos outros todos. Espero que este podcast cumpra de facto esse propósito. Mas se tu quiseres, enfim, passar a mensagem adiante, fazer com que ela chegue a mais pessoas, eu agradeço imenso. E vai estar, sim, a ser uma estrela nesse mundo. Até o próximo episódio. Até a próxima semana. Tchau.